Olá, meu nome é Marcos Henrique de Araújo, eu sou pastor titular da Igreja Evangélica Livre em Valinhos e eu quero convidá-lo a que acompanhe comigo uma leitura, uma reflexão a respeito de duas obras muito interessantes que na minha caminhada eu tive a oportunidade de conhecer. A primeira é a obra Amor, a Melhor Coisa do Mundo, de Henry Drummond. E a segunda obra é uma obra de Jonathan Edwards, chamado Caridade e Seus Frutos. Ambas impactaram bastante a minha vida e eu creio que poderá abençoar grandemente também a sua vida. Tanto a obra de Drummond como também a obra de Jonathan Edwards têm como base o capítulo 13 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Leiamos. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. E ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias desaparecerão, havendo línguas cessarão, havendo ciência passará, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. E quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino e pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino, porque agora vemos como em espelho, obscuramente. Então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém o maior destes é o amor. Para apresentar a obra, eu quero começar pela mais antiga. Jonathan Edwards, no ano de 1738, ele pregou à sua comunidade de Northampton 16 sermões, todos eles baseados em 1 Coríntios 13. E nessa série, ele procurou chamar a atenção dos membros da sua comunidade para que eles não ficassem apegados às manifestações externas do despertamento espiritual, mas pudessem olhar para aquilo que se passa no coração. Então a razão dos 16 sermões é exatamente para chamar a atenção deles para o fato de que o caminho mais excelente é o caminho do amor. A obra O Amor, a Melhor Coisa do Mundo, de Henry Drummond, tem uma história interessante. No ano de 1844, o evangelista norte-americano Moody foi à Inglaterra e estava numa preleção. Ele já estava um pouco cansado da atividade daquele dia e havia algumas pessoas querendo ouvi-lo ainda naquela noite de domingo. E ele, cansado, chamou Henry Drummond e falou para ele assim: me substitua, por favor. E então Henry Drummond pegou uma anotação que tinha em seu bolso e ele começou então a ler, a expor aquela anotação. E na medida em que ele ia lendo e expondo aquilo que estava ali anotado, as pessoas começaram a perceber que ele tinha muito conteúdo a compartilhar. E o resultado daquela preleção se tornou exatamente esta obra que nós temos em mãos hoje. A respeito daquilo que Edwards fala a respeito do amor,
Na sua primeira preleção, Edwards apresenta o amor como sendo a suma de todas as virtudes cristãs. Esta é uma abordagem típica de Edwards. Posteriormente, ele escreveu uma obra chamada A Natureza da Verdadeira Virtude, uma obra que expande os pensamentos presentes na primeira reflexão que ele faz nesta obra. Edwards apresenta o amor como sendo aquilo que, de uma maneira distinta, resume ou tem em si toda a virtude cristã. Para ele, quando Paulo menciona o amor, especificamente aqui em 1 Coríntios 13, a sua intenção é ressaltar para a comunidade de Corinto de que as coisas que estavam acontecendo entre eles, em especial as manifestações sobrenaturais dos dons espirituais, na verdade deveriam ser consideradas meios, e a finalidade seria o aperfeiçoamento do caráter pelo amor. O amor é uma dádiva divina. Quando nós lemos nas Escrituras a respeito do amor, a palavra usada é a palavra agape, que significa o amor divino, o amor dado por Deus. Não é um amor humanamente produzido. Este amor divino, o agape, nos é dado pela ação do Espírito Santo que derrama este amor em nosso coração. E tendo este amor em nosso coração, então nós temos com ele todas as demais virtudes. Quando falamos de virtudes, por exemplo, Platão acreditava que a sabedoria era uma espécie de síntese das virtudes humanas, que quem tivesse sabedoria teórica, sofia, teria então todas as demais virtudes nela. Isso também Aristóteles concorda. E é nesse mesmo sentido que o apóstolo Paulo apresenta o amor como síntese de todas as virtudes cristãs. E entre todas as virtudes cristãs, o amor é a virtude maior. É aquela sem a qual as demais virtudes não se dão. Ou seja, elas literalmente não se completam, elas não são efetivadas se não estiverem acompanhadas de amor. Esta é uma ideia bem presente no pensamento de Edwards e bem exposto na primeira preleção que ele faz em seu livro Caridade e seus Frutos. Quando nós lemos o texto, inicialmente o apóstolo Paulo faz uma comparação. Ele diz nos versos 1 e 2, também no verso 3, a mesma comparação. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, serei como bronze que soa, ou como um símbolo que retine. E ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, e eu tenha tamanha fé ao ponto de transportar montes, se eu não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, nada disso me adiantará. Paulo compara o amor a três coisas aqui. Primeiramente, aos dons extraordinários do Espírito Santo. E Paulo diz que se ele tiver esses dons extraordinários, mas não tiver amor, é como um bronze que soa ou um símbolo que retine. No segundo versículo, ele compara o amor às ações caridosas, pois ele fala assim, ainda no verso 2 ele continua com os dons, mas depois no verso 3 ele fala sobre as ações caridosas e por fim sobre o autossacrifício. E diz que todas estas coisas, destituídas de amor, nenhum proveito têm em si mesmas. Estas são as comparações que ele faz logo no início do seu texto. Tanto Drummond como Edwards dão especial atenção a isso. E dizem que o que acontece é que tanto os dons extraordinários do Espírito Santo, como também essas ações caridosas ou mesmo o autossacrifício, são ações ou são coisas que não são inerentes ao caráter do cristão. Mas o amor sim, o amor é inerente ao caráter, por isso ele é mais elevado, ele é de maior importância do que o exercício dos dons extraordinários do Espírito.
Estes são dados pelo Espírito, mas não transformam o caráter daquele que os recebe. Todavia, o amor é a transformação deste caráter, segundo o caráter do próprio Deus e também de Jesus Cristo. Quando compara o amor com dádiva em relação aos carismas, ele também expande isso, o apóstolo Paulo, na parte final, dizendo: o amor jamais acaba, os carismas acabarão. Pois ele diz: havendo profecias, no verso 8, desaparecerão, havendo língua cessarão, havendo ciência passará, porque estas coisas são aquilo que ele chama de coisas incompletas, coisas que ainda não são plenas. Mas quando vier aquilo que é perfeito e completo, então o que não é perfeito e completo haverá de perecer, haverá de ser substituído por aquele que é perene, no caso, o amor. Quando faz essa comparação, é importante realçar o fato de que Edwards não está menosprezando essas coisas, como que dizendo assim, os dons extraordinários do Espírito Santo, ou mesmo as boas ações, as ações caridosas que nós possamos fazer, como distribuir os bens aos pobres, ou mesmo o sacrifício em prol de uma causa, no caso a causa do Evangelho, não que isso não tenha sua importância e seu lugar. Porém, se estas coisas não estiverem acompanhadas do amor, aquele amor derramado pelo Espírito Santo no coração dos que nasceram de novo, estas coisas em si são inferiores ao amor de Deus em nós. A primeira, então, e a segunda mensagem de Edwards reforça claramente que era a intenção do apóstolo Paulo chamar a atenção daqueles irmãos de Corinto para que eles fizessem um autoexame. E como em todo sermão puritano, Edwards chama a sua comunidade também a fazer um autoexame, a reconhecer o fato de que nós somos dados a valorizar muito as exterioridades, porque tanto o exercício dos dons sobrenaturais, como ações caridosas e também até o autossacrifício, são coisas externas e são coisas que de alguma maneira carecem de uma fundamentação ou precisam ser motivadas por um princípio maior, no caso, o amor. Então, o apóstolo Paulo diz: se eu fizer tudo isso, se eu tiver tudo isso, mas se isso não estiver acompanhado de amor, nada disso me aproveitará. Eu nada serei, isto de nada me adiantará. Que nós possamos também sondar o nosso coração e nos perguntar: quanto de amor há em tudo o que fazemos, tanto nos exercícios dos dons sobrenaturais do Espírito Santo, como no exercício dos dons ministeriais no âmbito da igreja, como também em nossas boas ações, nas ações caridosas que fizermos e também no fato de nós nos doarmos a Deus, a Cristo, a causa do Evangelho. Se não houver amor nisso tudo, nós estaremos com certeza perdendo nosso precioso tempo e não estaremos fazendo algo que seja digno de Deus. Que Deus assim ilumine o seu caminho e te dê condições de analisar se realmente o amor de Deus tem encontrado espaço em seu coração. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.